E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje vocês vão descobrir quem é o responsável pela quebra e falência da maior parte das empresas e também que afeta a vida de muita gente. Só que primeiro eu vou pedir, não se esqueça, se inscreva no canal, entre aí, deixa o like, curte esse vídeo, compartilha, divulga o canal para os seus amigos também, e também se inscreva lá no nosso canal do Instagram, Ciências e Negócios, tá bom? Então vamos lá dar início a este vídeo. Só que hoje, conforme eu já tinha falado lá no Instagram, vai ter umas mudanças e agora a gente vai mudar o foco aqui do computador em 3, 2, 1. Aê! Chegamos aí no nosso novo cenário, muito interessante, né? Agora eu vou ter acesso aí àquela mesa lousa digital, então vai facilitar para a gente poder conversar. Inclusive dá para eu transicionar os ambientes e quando tiver que dar algum foco a mais, igual eu estou fazendo agora, falar direto com vocês, tá certo? Mas vamos começar então no tema do vídeo. Qual o elemento será que é o elemento que tem causado aí a maioria das falências nas empresas e a maioria dos problemas financeiros das pessoas de modo geral? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a nossa lousa. Pronto, vamos lá. Vamos ver se eu tenho habilidade para operar isso daqui. Bom, eu acho que parece que está tudo funcionando. Então, esse elemento se chama de custo, certo? Custo, ele tem basicamente dois tipos de custos, que é o que a gente vai tratar aqui. Chama de custo fixo, certo? E o custo, outro tipo de custo que chama de custo variável. Eu estou só escrevendo aqui porque esse daí é o primeiro vídeo, então a gente vai testar para ver se está tudo funcionando direitinho, tá bom? Beleza, então a gente tem o custo fixo e o custo variável. Nesse vídeo nós trataremos do custo fixo, que ele tem uma aplicação para empresa, né? Então a gente tem as empresas de maneira geral e tem as pessoas também, né? Então por que que ele acaba atingindo as empresas e as pessoas? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: como que a gente o que que a gente chama de custo? Deixa eu só jogar um pouco. Aí, olha que legal, dá para fazer isso. Bom, então o que que a gente chama de custo fixo, né? Custo fixo não é aquele custo. Aliás, deixa eu ver o que vocês estão achando. Antes de eu falar qualquer coisa, escreve aí nos comentários do vídeo o que para você significa custo fixo. Já escreveu? Bom, e aproveitando também que você escreveu aí alguma coisa, não esqueça de deixar o like no vídeo. É muito importante, porque é a única maneira que a gente tem do YouTube saber que o vídeo está sendo bom e tal, e que ele recomenda para mais pessoas. Se você deixar o like e, obviamente, fizer comentários, aí você estaria ajudando muito o canal, tá certo? Bom, então tá. Custo fixo não é aquele custo que você tem o mesmo valor todos os meses. Isso daí muitas das vezes é uma compreensão errada. Custo fixo é aquele custo que ele tem uma frequência repetitiva dentro das suas contas. Então, esse daí é a primeira ideia desse conceito, que é muito importante. Então, vamos lá. Você tem uma empresa, eu disse que isso daqui vai ser um pouco mais prático. Vamos supor que você tem aí uma loja de cosméticos. Então você tem na loja de cosmético, você tem alguns custos que são custos que mensalmente você paga. Bom, o primeiro deles aqui a gente pode colocar como aluguel. Aluguel é um bom exemplo de custo fixo. Inclusive aqui você vê que está subindo, mas é porque eu ainda não peguei prática com isso daí. Deixa eu jogar assim, pronto, eu acho que dá certo agora. Então, aluguel, você tem o primeiro. Você tem, por exemplo, salário dos funcionários, também é um outro exemplo de custo fixo. Vamos pegar aqui mais algum exemplo, deixa eu ver. Salário, depende muito do jeito, porque é o seguinte, vamos lá, vou dar um passo atrás aí.
que eu quero deixar isso daqui bem claro. O custo fixo, ele não é sempre salário, sempre aluguel. Eu vou colocar aqui um outro exemplo aqui de luz, por exemplo. Conta de energia, né? Então, vou colocar aqui energia. Energia, certo? Não é sempre esses daqui. E a luz aqui, energia, é um exemplo disso. Eu vou até dar um foco aqui maior para que a gente possa entender. Bom, é o seguinte, olha aqui nos meus olhos. O custo fixo, ele só será chamado assim se ele não for participante, por exemplo, ele não for um insumo para um produto. Dá um exemplo. Energia elétrica. Tem algumas empresas que a energia elétrica é matéria-prima para certo produto dela. Então vamos supor, se ele produziu 10 produtos, ele vai gastar uma taxa de energia elétrica. Se ele produziu 1000 produtos, ele vai gastar uma taxa 1000 vezes a taxa do produto, entendeu? Então, quer dizer, ele vai ter um valor, ele vai escalar o custo de acordo com a quantidade produzida. Então, aumentou a quantidade produzida, paga mais. Diminuiu a quantidade produzida, paga menos. Então, isso daí é um negócio que tem que ficar muito claro para você não se confundir. Então, retornando aqui. Então, lembrando de repente que você tem aí uma tarifa que basicamente não muda nada de um mês para o outro, e essa tarifa é mensal, todo mês você tem que pagar. Então, vamos colocar energia elétrica aqui, a questão de custos fixos. Por que que é importante você... Por que esse negócio... Ah, tá, peraí, só um minuto, deixa eu só acertar aqui. Então, por que que é importante você conhecer esses custos? Porque é o seguinte, esses custos, ele vai ser o resultado da sua empresa, dar lucro ou prejuízo. E é o mesmo resultado de você chegar no final do mês, sobrar dinheiro na sua conta ou não. E eu vou mostrar aqui como. Porque é o seguinte... Toda empresa, vamos supor aqui se tem uma pequena empresinha, certo? Ela tá aqui bonitinha, tal. Eu tô usando assim bastante porque eu quero deixar o negócio bem testadinho aqui hoje, certo? Eu tenho aqui uma indústria. Essa indústria, todo início do mês, ela já parte lá com uma conta para pagar, certo? E esta conta aqui, então conta, e essa conta se chama de custo fixo. Certo? Então, para manter ela seja uma indústria, seja um comércio, seja lá o que for, ela parte com essa conta. E essa conta chama de custo fixo. Aí, o que acontece? Depois eu vou gravar um vídeo, eu acho que eu já vou gravar na sequência para que não se perca o entendimento, falando sobre o custo variável, tá? Para poder ficar mais compreensível. Então vamos supor que essa empresa aqui, ela tenha um custo fixo aqui de 50 mil reais aqui por mês, certo? Isso daqui é reais 50 mil, tá certo? Então vamos supor, começou o mês 50 mil negativo, aí ela começou a fazer as vendas, vamos supor que na primeira venda aqui, ela vendeu 5 mil reais aqui, certo? 5 mil reais, então portanto ela tem ainda uma conta para pagar de 45 mil reais, aí depois ela vendeu mais 20 mil, então beleza, ela tem ainda 25 mil reais. E assim sucessivamente, até que vai chegar uma hora em que... Deixa eu só arrastar para cá. Deixa eu ver. Pronto. Vai chegar uma hora em que... Deixa eu passar um traço aqui. Pronto. Vai chegar uma hora que a conta dela... A conta ficou zerada. Pronto. Ficou zero. Quando essa conta fica zero, é aí que a gente chama dentro de administração o ponto de equilíbrio da empresa. Ou seja, a partir deste ponto, a empresa não tem lucro e também não tem prejuízo, porque ela já quitou todo o seu custo fixo, certo? Então, com isso, vamos supor se a empresa tem 20 dias para poder vender. Ela chega no seu ponto de equilíbrio no dia 15º, por exemplo. Você concorda comigo que ela só vai ter 5 dias aqui para poder fazer todo o lucro necessário, e este lucro ele é necessário por quê? Porque você precisa fazer investimento na empresa. Investimento na empresa. Você precisa ganhar
ter o seu lucro, né? O lucro do empresário aqui. Você precisa fazer manutenção, por exemplo, na empresa. Então você precisa de uma série de coisas aqui que, se você não lucrar, a sua empresa tende, com o passar do tempo, a ir diminuindo. Quer dizer, você, dos 20 dias que você tem disponível, então aqui você tem 20 dias aqui no total, você só está pegando 5 dias aqui para poder gerar todo o seu lucro, certo? Então quer dizer, isso é horrível. Entendeu? Por que é horrível? Porque, quer dizer, você vai trabalhar a maior parte do seu tempo para pagar seus custos fixos. Agora, vamos supor que você, trabalhando nos seus custos fixos, você reduza ele aí para 30 mil, certo? Você reduziu ele para 30 mil, aí o que vai acontecer? Aqueles 15 dias, de repente, você está pagando aqui em 7 dias aí de faturamento, 7 dias de faturamento, você já quitou 100% do seu custo fixo. Então, você vai ter aí, depois, 13 dias para estar gerando lucro. Essa daí é uma questão. Então, a sua tendência de lucratividade vai ser muito assim maior quando você tem um custo fixo menor. Então, essa é uma das questões. A outra questão é o seguinte: quando você tem um determinado produto, porque qual que seria a segunda alternativa para você reduzir os custos fixos da sua empresa? Você tem um produto, esse produto ele vai ter um negócio chamado de preço de venda, certo? O preço de venda, ele vai ter lá é por isso que eu falei que depois eu vou explicar a questão dos custos variáveis, mas vamos supor, ele tem um custo aqui e ele tem uma certa margem aqui. Margem, certo? Isso daqui não se chama de lucro, isso daqui se chama de margem. E aí depois eu posso explicar o porquê. Mas ele tem aqui uma certa margem. Esta margem é o que você usa para pagar o seu custo fixo. Certo? Isso é o que paga o seu custo fixo. Então, quer dizer, a forma de você aumentar essa margem, qual que seria? De repente, você, mantendo esse mesmo custo, aumentar o seu preço de venda. Então, você aumenta o preço de venda. Só que qual que é o grande problema? É muito difícil de você aumentar o preço de venda, porque o preço de venda, ele acaba dependendo do mercado. Então, quando você, no nosso exemplo aí, você tem uma loja, sei lá, de cosméticos, o que determina o preço dos cosméticos, a não ser que seja um cosmético de exclusividade, vai ser os seus concorrentes no final das contas. Então, quando você tem várias lojas, você está ali brigando por preço para poder ter cliente, e aí o que vai acontecer? Você vai ter menos, você terá menos chances de aumentar o preço para aumentar a sua margem. Então, portanto, mantendo esse raciocínio da questão de que o preço de venda é muito difícil de você alterar, porque disso depende de outras coisas, o custo, que é o que a gente tem tratado lá. Espera aí só um minuto aqui, deixa eu só acertar aqui, pronto. Pronto, o custo, que é o que a gente tem tratado aqui no começo, é a maneira mais fácil de o que? Você aumentar a lucratividade da empresa. Então, o seu lucro. E o seu lucro, ele está diretamente atrelado ao custo. Então, por isso é que eu falei, uma das razões que as empresas mais sofrem é com questão do custo. E é onde a empresa ela tem um resultado direto. Por quê? Quando a empresa consegue economizar em custos, automaticamente ela consegue mexer na sua lucratividade. Então, por isso que é tão importante. Eu quis mostrar aqui, mostrar todo esse caminho em si para vocês entenderem o que o lucro tem a ver com o custo. Então, assim, o custo ele é muito importante, porque é do custo que vai ser, você arrancando o custo, você vai ter... É que assim, eu não gosto de falar de somente lucro, porque se eu falar que isso é lucro, eu estou mentindo. Isso aí pode, porque tem um conceito dentro de administração que é um pouco diferente. Daí pode ser considerado até lucro bruto, mas é uma outra questão. Mas assim,
A verdade é o seguinte: se você não trabalhar no custo das suas operações, é certeza que você vai estar trabalhando mais e conseguindo produzir menos. E isso dentro das empresas e isso também dentro da sua vida financeira. Porque o seu salário, que seria o preço de venda da sua mão de obra, é difícil de você melhorar ou aumentar, a não ser que de repente, sei lá, você ganhe um aumento por algum motivo, ou de repente você resolve sair da sua empresa e ir para uma outra. Essa é uma das formas de você conseguir aumentar o seu preço de venda, o preço de venda da sua mão de obra. Porém, de novo, isso é difícil, e principalmente em ambientes mais caóticos, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, essa questão de desemprego e tal. Então isso é difícil. Então, como que você poderia trabalhar para poder sobrar dinheiro? Trabalhar no seu custo fixo, principalmente, porque aquelas despesas mensais que você tem, você ou a sua empresa, e ali é que está o caminho do ganho, entendeu? Então eu queria trazer isso daqui, mostrar para vocês o quão importante é isso. Daí é um conceito básico dentro de administração, mas é um conceito muito importante, porque a partir daí é que a gente pode desenvolver conceitos mais elaborados e melhorar mais o nosso negócio, melhorar mais a nossa produtividade, tá certo? Bom, é o seguinte, essa daqui é a primeira aula que eu fiz. Aula não, é o primeiro vídeo, né, que eu gosto de chamar de aula, mas assim, é o primeiro vídeo que eu fiz usando esses novos apetrechos aí. Eu queria que você deixasse comentário, o que você achou? Ficou legal? Faltou alguma coisa? Precisa especificar mais alguma coisa? Ou faltou, ou não entendeu? Se não entendeu, principalmente, escreve aí, não, eu não entendi. De repente eu consigo ir melhorando na didática, né, dos vídeos e tal, para que a gente possa trazer esse crescimento. Mas isso daí é muito importante. Entender essa questão de custos é muito importante. E outra coisa, o Brasil é um país conhecido por ter um instinto empreendedor muito grande. E aqui fale-se 80% das empresas aí no primeiro ano de vida da empresa. E, se eu não me engano, o número é até maior. É que eu estou dizendo 80% para ser conservador, mas se eu não me engano, o número é até maior. Porque assim, justamente porque a maioria das pessoas que tratam de negócios, elas não têm esse conhecimento administrativo e financeiro para poder lidar com o negócio. Então, um dos objetivos do canal é justamente ajudar esse tipo de pessoa. Então, se você quer saber de alguma coisa a mais, e depois a gente trata de custo variável, de repente, por quê? Porque eu queria dar uma boa ideia dessa questão de como que a gente... Lembra ali que eu falei sobre margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é o resultado entre o custo variável e o preço de venda. Então isso daí eu explico melhor nos outros vídeos, e aí a gente pode complementar isso e partir daí, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Não esquece, se inscreva no canal, dê like, compartilha, passe para as pessoas, tá bom? E ajude o canal a crescer, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.